Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta quarta-feira abençoada do tempo pascal, hoje o último dia do mês de abril, o ano está voando. Nesse último dia do mês de abril, segunda semana da Páscoa, a palavra de Deus nos oferece um dos versículos mais conhecidos, mais profundos e mais transformador do Evangelho de João, que é João 3,16. E o Evangelho de hoje vai até o versículo 21. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Essa frase resume o Evangelho, resume a missão de Cristo, resume a fé cristã. Não é apenas uma ideia bonita, é uma verdade salvadora. Deus amou, esta é a verdade. Não de forma teórica, não com palavras, mas com entrega. O Pai entregou o Filho e o Filho se entregou por amor. Esse amor não foi direcionado a um mundo perfeito, mas a um mundo ferido, rebelado, mergulhado no pecado. É a grandeza da misericórdia de Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não nos esperou melhorar para nos amar. Ele nos amou para que pudéssemos ser transformados. Quando eu fui ordenar padre, eu peguei aquele versículo lá da primeira carta de João, capítulo 4, agora não me lembro o versículo. Ele nos amou primeiro. Quando a gente começa a amar a Deus, nós temos às vezes o engano de pensar que a gente está indo a Deus. Não, ele já veio a nós antes. Ninguém é capaz de amar a Deus sem que Deus o ame primeiramente. É por isso que o Evangelho diz: quem crê nele não morre, mas tem a vida eterna. A fé em Cristo é a porta para a sua e para a minha salvação. Não uma fé abstrata, sem compromisso, mas uma fé viva, que se entrega, que confia, que segue o crucificado e o ressuscitado. E aqui, meu dileto ouvinte, vale recordar a sabedoria de um grande padre da igreja, Santo Irineu de Lyon, que dizia, século IV, o Filho de Deus se fez filho do homem para que o homem unido ao Filho se tornasse filho de Deus. É um trocadilho bonito, a gente repete, o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem, unido ao Filho, se tornasse filho de Deus. É isso que Cristo veio fazer, restituir ao homem perdido, ferido, maltratado, a sua filiação, dar-lhe de volta a comunhão com o Pai. A salvação não é apenas uma libertação do mal, é uma salvação, ou melhor, é uma elevação à condição de filhos. Olha que bonito isso. E Santo Irineu continua. Eu gosto muito dessa frase dele, que eu aprendi quando estava no seminário menor. A glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste na visão de Deus. Que frase lapidar, bonita, interessante. Deus nos quer vivos e plenamente vivos. Por isso entregou o Filho, para que a morte, o pecado, a desesperança não tenham a última palavra sobre nós. Talvez você esteja cansado, lutando contra suas limitações, sofrendo tentações, enfrentando dificuldades. Lembre-se, Deus já decidiu a seu favor. Ele já entregou o Filho. A salvação já está oferecida. Basta crer.
E crer aqui não é apenas pensar que é verdade, mas confiar a vida inteira a este amor do Pai por nós no Filho. Quem crê em Cristo entra na luz, e quem se afasta dele já se julga a si mesmo. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. É o mundo nosso hoje. O que as pessoas querem? Dinheiro, sexo, prazer, pornografia, contentamento, dinheiro e etc. Não é que você possuir as coisas pelo honesto trabalho não seja errado. Mas nós não podemos amarrar o nosso coração àquilo que passa. A gente, mesmo vocês que são ricos, precisa ter essa noção de que tudo passa. Que a gente precisa ter um coração pobre. Você pode ser rico material, de muitas coisas, mas um coração pobre, um coração despojado, um coração humilde. É isso que Deus quer de nós. Mesmo quando você se esconde, mesmo quando você falha, mesmo quando você vacila, Ele continua te amando. Mas é preciso dar uma resposta. A salvação é dom, mas precisa ser acolhida com fé e humildade. Não tem outro caminho. Nós precisamos ter esta consciência clara de que, com a graça dele, com a força do Espírito Santo, eu vou produzindo na minha vida os sinais de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, diante da cruz e da luz da ressurreição de nosso Senhor, abramos o coração e digamos com sinceridade: Senhor, eu creio que o Senhor me amou primeiro. Eu me entrego ao seu amor. Quero viver na luz, quero ser salvo. Nós precisamos construir esse ideal, esse desejo dentro de nós. E que Nossa Senhora, aquela que acolheu o Verbo feito carne, e na sua imagenzinha aqui, a imagem da visitação, Nossa Senhora grávida, indo às pressas visitar suas primas Santa Isabel, ela sai também para testemunhar. E esse mistério nos ensina a receber este amor com gratidão e a vivê-lo com fidelidade até o fim. Todos nós precisamos construir dentro de nós um desejo grande de fidelidade, até o fim. Aqueles que forem fiéis serão salvos. Que a paz reine no seu coração, dileto ouvinte. Deus já fez tudo por você, agora falta você se entregar, se ainda não o fez, totalmente a Ele, assim seja. Na antífona de entrada da Santa Missa desta terça-feira, a Igreja tirou um versículo do Salmo 17. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. O salmista aqui, ele está revelando aquilo que todo cristão vive quando faz seu encontro pessoal com Nosso Senhor. Uma alegria, um desejo grande de manifestar, de testemunhar esse dom de Deus na vida a todos os outros, entre os povos, anunciar o nome de Deus a todo mundo. Eu lembro quando meu avô Geracino, eu era menino ainda, começando a adolescência, ele participou do cursilho de cristandade. Eu já falei isso aqui no programa, mas a gente recorda isso. E ele voltou transformado. Meu avô já era um homem muito bom. Ele ficou muito melhor. Ele foi tocado por Deus. E eu lembro que o Sebastião Bernardino, que foi quem trouxe a renovação carismática para o estado de Goiás,
ele dava o testemunho que o seu batismo no Espírito Santo aconteceu no cursilho. Esse desabrochar de uma consciência batismal que estava incrustada, manietada, fechada dentro do coração, que ele se abre. É o processo da conversão. Meu avô alavancou uma conversão mais profunda a partir do cursilho. E eu lembro que ele passou a exigir a oração antes das refeições. E meu pai, que era meio assim, distante, ficava às vezes criticando, que não sabia por que o meu avô estava com tanta reza, com tanta valentia ali na paróquia, ajudando, participando das coisas, na sua simplicidade. Mas é isso, quando a gente é tocado pela graça de Deus, quando a conversão nasce dentro da gente como um nascedouro de água, a gente fica diferente. A gente quer rezar, a gente quer levar as pessoas também a experimentar este amor grande de Deus em seus corações. Isso é lindo. Esse é o processo nosso, querido ouvinte, que a gente não pode esquecer dele nunca, mas pelo contrário, a gente precisa aprimorar sempre esse amor que brota de um coração totalmente entregue ao bom Deus. Que Nossa Senhora nos ajude e que Ele, São José, o esposo casto dela, que cuidou dela e do menino Jesus, interceda para que nós também sejamos homens e mulheres profundamente alargados no coração e na vida pela palavra de Deus, pela oração, pela nossa experiência dele, assim seja. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar neste momento pelos doentes, pedindo a intercessão de São José pela cura dos cancerosos, dos que passam por graves tratamentos, por grandes dificuldades, por grandes desafios. Vem, Senhor, em auxílio dos irmãos e irmãs que sofrem. Conceda-lhes a paz, a bênção e a vida nova, a vida na paz, a vida na graça. Que o Senhor te abençoe, tire a tristeza da sua alma e te encha de santa alegria. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, nosso Pai e Senhor, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira para você. Reze conosco às 20 horas aqui no canal, a oração da noite. E amanhã te encontro novamente no programa Oração da Manhã. Muita paz, muita luz para você e a sua família. Fique com Deus, sob o olhar de São José.